A Justiça do Acre deu uma decisão com o objetivo de estimular o convívio familiar. Um pai terá que visitar o filho sob pena de pagamento de multa de R$10 mil para cada dia estipulado que ele não aparecer. Confira na reportagem de Renato Rosa. O caso vem de Chapuri, interior do Acre. Ao analisar o processo, o juiz destacou a importância da convivência das crianças e dos adolescentes com os pais, principalmente com aqueles que não têm a guarda do filho ou da filha. O magistrado pontuou que o direito de visitação deve ser entendido como uma obrigação para estimular a convivência do filho com o pai, que não detém a guarda e, dessa forma, facilitar os laços afetivos. E concluiu: é dever do pai ter o filho em sua companhia, permitindo que a criança tenha um desenvolvimento sadio, tanto na companhia materna quanto na paterna. Na sentença ficaram estabelecidas as regras das visitas para feriados, datas comemorativas e finais de semana. Caso o pai não obedeça à ordem judicial, será multado em R$10 mil para cada visita que não fizer, e o dinheiro deverá ser revertido ao filho. Para repercutir o assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça a advogada especialista em Direito de Família, Marcela Furch. Boa tarde. Antes de mais nada, agradeço sua presença aqui nos estúdios da TV. Boa tarde, eu que agradeço. Esse tema pode ser abordado sob diversas expectativas, mas no direito especificamente ele tem um nome: abandono afetivo. O que é que significa? O que é que caracteriza essa situação? O abandono afetivo ele é caracterizado quando há um distanciamento afetivo e emocional de um genitor para com o seu filho. Isso pode acontecer tanto com relação ao pai quanto com relação à mãe? Exatamente. Estruturalmente falando, culturalmente falando, a gente tem um maior número de abandono afetivo paterno, até porque o abandono paterno, ele muitas vezes vai desde o seu registro, aí passa pelo abandono afetivo, até o abandono material também, que a gente vê muito, que é o deixar de pagar a pensão alimentícia. Mas sim, existem muitos casos e também se aplica às mães. A visualização maior de casos desse tipo é exatamente no caso de pais separados. O pai que já mora em outra casa, ou a mãe que mora em outra casa, não detém a guarda daquela criança e que, por exemplo, não paga a pensão. Mas existe a possibilidade de se falar em abandono afetivo no caso de pais presentes, não gera alimento. O que caracterizaria uma situação como essa? Olha, é muito interessante a sua pergunta, porque inclusive muito se fala sobre o abandono afetivo interlar, mesmo quando o casal está casado, vive uma união estável ainda. É muito difícil, mas ainda acontece sim, porque como a gente falou, é um distanciamento emocional e afetivo desse genitor para com essa criança. Então, assim, no geral, realmente é quando há pais separados, ou então quando foi um filho fora do casamento também. Mas como se caracteriza a questão do afeto e da presença, mas olha como é que é. A presença, muitas vezes, ela é física, mas não é uma presença de estado mesmo, de comunicação, de educação social, porque quando a gente fala de educação não é só escolar, mas é educação também em termos sociais e de comportamento. Que direitos têm os filhos que são vítimas do abandono afetivo? Olha, desde 2012 a gente teve ali uma primeira decisão com uma frase que eu sempre falo muito icônica da ministra Nancy Rodrigues, que ela falou que amar é opcional, mas cuidar é dever. E ali se instituiu o primeiro dano moral por abandono afetivo. E é quando você acaba colocando um valor dentro de uma situação que aquela pessoa sofreu por esse abandono. Muitas vezes não, na verdade, os psicólogos eles podem falar isso bem melhor, que há um impacto muito grande na vida dessas pessoas que sofrem esse abandono paterno ou materno pelos seus pais. Então, tem um impacto, acaba tendo problemas na escola, precisa de psicólogo, psiquiatra, doenças psicossomáticas que reverberam dentro do corpo, do organismo. Então, tem tratamento, tem remédio. Isso tudo gera um dano que, ao longo dos anos, ou aquela genitora, ou aquele próprio jovem, depois adulto, ele vai arcando, que depois ele pode vir a cobrar como um dano moral desse genitor. É uma situação que ela se contrapõe
a alienação parental, quando justamente um cônjuge não quer, um dos pais, mãe, pai ou de qualquer gênero, evita e fala mal de um determinado, do pai, por exemplo. E ele quer ter, na verdade, essa presença. Então, é uma situação curiosa que no direito de família tem de ser administrada. E olha, a sua pergunta, ela é assim, perfeita, principalmente porque a gente traz um instituto atual, que é o termo de autoalienação. Porque a gente tem alienação parental, em que sim, é aquele distanciamento que um genitor, ou aquele que tem a responsabilidade e a guarda, pratica por afastar do outro genitor ou familiar. Só que a gente vê que muitas vezes existe uma autoalienação, que é aquele próprio genitor que se afasta, ele se autoaliena. Eu costumo dizer que muitas vezes, quando chega um pai explicando, a mãe coloca muita dificuldade, não deixa eu ver, então eu vou deixar para lá. Quando ele tiver 18 anos, ele vai me procurar. Isso não existe. Os laços afetivos, eles são construídos ao longo dos anos. Quando essa pessoa tiver 18 anos, e aí vão chegar, agora a gente vai ser uma família feliz? Isso não existe. Essa afetividade, ela é ao longo dos anos. Então, a gente tem que observar muitas vezes quando é de fato uma alienação parental ou quando também acontece essa autoalienação que pode gerar futuramente também essa alegação de abandono afetivo. Aqui houve multa, cabe indenização também. Isso, nesse caso foi uma multa praticamente coercitiva para que esse pai, ele pratique o regime de convivência mínima, porque ali foram colocadas datas comemorativas, feriados, né? Então, uma coerção para que ele venha a realmente atuar conforme a decisão judicial. Mas, futuramente, mesmo com isso, porque esse relacionamento com esse filho, a gente não sabe como que vai ser realmente ali, né, entre eles, esse filho pode vir a alegar, sim, que houve um abandono afetivo. Doutora, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Sempre poderemos abordar novamente esse tema que é bastante importante dentro do nosso direito social. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço.